Meu nome é Lara Montenegro e tenho 32 anos. Construí um império hoteleiro do zero depois que minha família riu dos meus sonhos por anos. Hoje, eu estava no lobby do meu mais novo empreendimento, vendo meu pai exigir falar com o dono depois de ser negado um upgrade gratuito. O choque no rosto dele quando eu dei um passo à frente valeu cada noite sem dormir e cada carta de rejeição que eu já enfrentei. Eles não faziam ideia de que o hotel pelo qual tentavam intimidar pertencia à filha em quem nunca acreditaram. Antes de contar como esse momento se desenrolou, me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários. Deixem o like e se inscrevam se vocês já tiveram que provar que alguém estava errado ao subestimá-los. Eu cresci em uma modesta casa de 2 andares na Rua das Mangueiras, em Porto Sereno, uma cidadezinha no litoral da Bahia. Nossa cidade era pequena o suficiente para todo mundo conhecer todo mundo, mas grande o suficiente para atrair turistas de verão que queriam a experiência autêntica do Nordeste brasileiro sem as multidões dos destinos mais famosos. Meu pai, Roberto Monteiro, trabalhava como gerente-geral do Hotel Porto Sereno, o único hotel decente da cidade. Por fora, parecia que ele tinha uma carreira respeitável, mas dentro de casa, a história era diferente. Papai chegava na maior parte das noites reclamando dos hóspedes, da equipe ou do dono. Ele carregava um ressentimento constante por nunca ter sido o proprietário. Minha mãe, Diana, escutava pacientemente, oferecendo acenos solidários enquanto preparava o jantar ou dobrava a roupa. Mamãe tinha desistido da carreira de professora para criar nós e apoiar as ambições do papai, algo que eu só entendi completamente bem mais tarde. Meu irmão mais velho, Tiago, era o orgulho do papai. Alguns anos mais velho que eu, Tiago tinha a confiança que vem de ser o filho primogênito de um homem que valorizava a hierarquia familiar tradicional. Tiago jogava futebol, tirava notas razoáveis e compartilhava a visão prática e sem frescuras do papai sobre a vida. Quando Tiago falava, papai escutava. Quando Tiago tinha ideias, papai as considerava seriamente. Minha irmã mais nova, Aline, era 2 anos mais nova que eu, bonita e sociável, aprendeu cedo a navegar as dinâmicas familiares, se aliando a quem tinha poder. Geralmente isso significava concordar com Tiago e papai, formando uma aliança de 3 pessoas que frequentemente deixava mamãe e eu em minoria nas decisões familiares. E então havia eu, a filha do meio, sempre um pouco fora de sintonia com todo mundo. Desde os 9 anos, eu era fascinada por hotéis. Tudo começou durante umas raras férias familiares em Salvador. Enquanto meus irmãos reclamavam de dividir o quarto, eu fiquei encantada com tudo sobre o hotel onde ficamos. Notei como a equipe da recepção lembrava o nome dos hóspedes, como os carrinhos de limpeza eram organizados, como o café da manhã era arrumado para máxima eficiência. Eu bombardeava o concierge com perguntas até papai me puxar, envergonhado pela minha curiosidade. Quando voltamos para casa, comecei a criar meus próprios projetos de hotéis em cadernos, imaginando espaços que fariam os hóspedes se sentirem especiais e confortáveis. Eu rearrumava os móveis do meu quarto constantemente, tentando maximizar o fluxo e a funcionalidade do espaço. No meu aniversário de 12 anos, pedi uma máquina de etiquetas para organizar meus pertences do jeito que o staff dos hotéis organizava os suprimentos. Papai achou meu interesse fofo no começo, de um jeito desdenhoso, mas conforme eu crescia e continuava falando sobre hotéis e hospitalidade, o divertimento dele virou irritação. Durante o jantar uma noite, quando eu tinha 14 anos, compartilhei animada uma ideia sobre hotéis oferecerem pacotes de boas-vindas personalizados para os hóspedes de acordo com o propósito da viagem. Papai debochou. Você acha que hotéis podem dar coisas de graça para todo mundo? É por isso que você nunca vai conseguir nesse negócio. É sobre o lucro, não experiências de conto de fadas. Tiago riu. É coisa de moleza. No mundo real, os negócios precisam ganhar dinheiro. Aline, sempre rápida em seguir a liderança deles, acrescentou: nem todo mundo pode ser tão chique quanto a Lara quer ser. Mamãe ofereceu você tem uma mente tão criativa, filha. Mas sua defesa foi abafada pela continuação da palestra do papai sobre margens de lucro e taxas de ocupação. Esse se tornou o padrão das nossas interações familiares. Eu compartilhava uma ideia ou sonho e papai derrubava, geralmente com Tiago como apoio. Mamãe oferecia apoio simbólico,
mas nunca suficiente para realmente se opor ao papai. Aline observava com cuidado e depois escolhia o lado vencedor. Apesar disso, ou talvez por causa disso, minha determinação só cresceu. Eu estudei mais duro na escola, sabendo que a educação seria meu bilhete de saída. Comecei a tomar conta de crianças aos 12 anos, de pets aos 13, e aos 16 convenci o dono de uma pequena pousada na cidade a me contratar para turnos de limpeza nos fins de semana. Economizei cada real, escondendo o dinheiro em uma caixa trancada no fundo do meu armário. Eu sabia que ia precisar. Quando fui aceita na Universidade Federal da Bahia, com uma bolsa parcial para estudar administração hoteleira, papai ficou indiferente. Universidade não ensina o que realmente importa para administrar um hotel. Você está desperdiçando seu tempo e dinheiro com teorias chiques. Quando apontei que o dono do Hotel Porto Sereno tinha o mesmo tipo de formação, ele descartou. Ele nasceu rico. A família dele tinha contatos. Você não. A bolsa cobria cerca de metade da mensalidade, mas meus pais se recusaram a ajudar com o resto, insistindo que precisavam guardar para a faculdade de Direito do Tiago e as futuras despesas da Aline. Eu não discuti. Na noite antes de eu ir para a universidade, esvaziei minha caixa de economias, juntei com um empréstimo estudantil e prometi a mim mesma que daria um jeito. Nos 4 anos seguintes, vivi de macarrão instantâneo e café. Trabalhei em 2 empregos de meio período e mesmo assim me formei com honras. Convidei minha família para a cerimônia de formatura. Papai e Tiago disseram que estavam ocupados demais. Mamãe e Aline vieram, mas passaram a maior parte do tempo falando sobre o baile de formatura da Aline. Quando meu nome foi chamado e eu atravessei o palco, ouvi mamãe bater palmas. Mas quando olhei para a plateia depois, eles já tinham saído para pegar um voo mais cedo para casa. Naquela noite, cercada por colegas celebrando com famílias orgulhosas, eu sentei sozinha no meu apartamento quase vazio e fiz uma promessa a mim mesma. Eu construiria algo tão inegavelmente bem-sucedido que nem minha família conseguiria diminuir. E eu faria isso completamente sozinha. Com o diploma na mão e determinação no coração, me mudei para São Paulo e peguei uma posição de nível inicial na recepção de um hotel de rede de porte médio. O salário mal cobria meu minúsculo apartamento de kitnet e os pagamentos do empréstimo estudantil. Então peguei um segundo emprego servindo mesas à noite. Por 18 meses, trabalhei em turnos duplos, estudei revistas de gestão hoteleira no meu tempo livre e escasso e observei tudo o que podia sobre como hotéis bem-sucedidos operavam. Minha grande oportunidade veio quando fui promovida a assistente de gerente em um hotel boutique lutando chamado Camélia. O imóvel tinha charme e história, mas estava perdendo dinheiro devido à má gestão e sistemas ultrapassados. Os donos, um casal idoso que herdara o negócio da família, estavam considerando vender com prejuízo. Eu vi uma oportunidade de me provar. Sem nada a perder, procurei os donos com uma proposta detalhada para reverter o hotel. Eles estavam céticos, mas desesperados o suficiente para me dar 3 meses para implementar minhas ideias antes de decidir sobre a venda. Eu revitalizei completamente a presença online do hotel, respondendo pessoalmente a cada avaliação negativa com soluções. Treinei a equipe para coletar e usar dados de preferências dos hóspedes para criar experiências personalizadas. Realoquei o orçamento limitado de reforma para focar nas áreas de primeira impressão, como lobby e banheiros. Em vez de espalhar fino pelo imóvel inteiro, introduzi um programa de café da manhã com artesãos locais que custava menos que o buffet anterior, mas criava um diferencial único que podíamos promover. Em 2 meses, as taxas de ocupação aumentaram 30%. No final do período de 3 meses, estávamos operando com modesto lucro pela primeira vez em anos. Os donos ficaram impressionados e me ofereceram uma posição permanente como gerente geral com aumento significativo e pequena porcentagem dos lucros. Foi durante esse projeto de reviravolta que conheci Natália Vasconcelos. Natália era uma executiva hoteleira de 60 anos que tinha subido na carreira quando mulheres em cargos altos eram raras no setor. Ela veio se hospedar no Camélia enquanto visitava os netos em São Paulo e ficou impressionada com o bilhete de boas-vindas pessoal e o guia local especialmente curado para avós que eu tinha preparado para o quarto dela. Ela pediu para conhecer a gerente responsável e acabamos conversando por horas sobre o setor de hospitalidade. Natália se tornou minha mentora,
oferecendo conselhos sobre movimentos de carreira e me apresentando a sua extensa rede de contatos do setor. Ela via algo em mim que a lembrava dela mesma, disse ela. Uma fome de me provar e uma compreensão instintiva do que faz uma grande experiência para o hóspede. Nos 3 anos seguintes, me movi estrategicamente por posições em propriedades cada vez mais prestigiadas, construindo minha reputação e refinando minha filosofia de gestão. Vivi com frugalidade, economizando o máximo possível, enquanto também trabalhava para construir um excelente crédito. Mantive contato mínimo com minha família durante esse tempo, enviando cartões de aniversário e ligando em feriados importantes, mas nossas conversas permaneciam superficiais. Eu tinha 28 anos quando Natália me ligou sobre uma pequena pousada de 20 quartos nos arredores de Salvador, na Bahia, que estava entrando em execução hipotecária. O imóvel tinha boa estrutura, mas havia sido mal gerenciado por anos. O banco estava ansioso para vender, e o preço pedido estava surpreendentemente ao meu alcance se eu alavancasse tudo o que tinha economizado e conseguisse um pequeno empréstimo empresarial. Era aterrorizante considerar. Eu estaria colocando em risco cada centavo pelo qual tinha trabalhado. Mas quando caminhei pelo imóvel, pude ver exatamente o que ele poderia se tornar com a visão certa e trabalho duro. Com a orientação de Natália, garanti o financiamento e 2 meses depois me tornei a orgulhosa e aterrorizada proprietária do que se tornaria a primeira propriedade da Monarca Hospitalidade. Morei em um dos quartos do hotel durante o 1º ano, reinvestindo cada real nas reformas. Fiz grande parte do trabalho cosmético eu mesma, pintando paredes até tarde da noite, depois de atender a recepção o dia todo. Contratei a equipe com cuidado, procurando pessoas que compartilhavam minha visão de serviço personalizado. Implementei sistemas tecnológicos que nos permitiam rastrear preferências dos hóspedes sem ser invasivos. Formei parcerias com negócios locais para criar experiências únicas para os hóspedes. Lentamente, o imóvel se transformou. As avaliações começaram a melhorar. As reservas repetidas aumentaram. A mídia local cobriu nossa abordagem única como um acréscimo fresco às opções de hospitalidade da região. No final do 1º ano, estávamos operando com lucro sustentável. Eu nomeei o Hotel de Crísalis, em símbolo da transformação da lagarta para a borboleta. O motivo da borboleta se tornou branding sutil por todo o imóvel, do logo a pequenos elementos de design de borboletas no papel de parede e acessórios. Pouco eu sabia então que isso se tornaria a base do que eventualmente seria conhecido como a marca Monarca Hospitalidade. Quando o hotel estava operando com sucesso há 18 meses, decidi que era hora de compartilhar minha conquista com minha família. Eu não os via pessoalmente há mais de 2 anos nesse ponto. Enviei convites formais para uma pequena celebração de reinauguração da propriedade rebatizada, reservando e pagando os arranjos de viagem deles com antecedência, para que não houvesse desculpas financeiras. Eu estava nervosa, mas animada enquanto me preparava para a chegada deles. Parte de mim ainda esperava que ver meu sucesso em primeira mão finalmente conquistasse a aprovação deles. A ingênua parte de mim, que nunca desistiu completamente do sonho de apoio familiar, estava prestes a receber um duro choque de realidade. O fim de semana de reinauguração grandiosa do Crísalis deveria ter sido um dos momentos mais orgulhosos da minha vida. Eu tinha transformado um imóvel falido em uma charmosa pousada boutique lucrativa, com avaliações excelentes e uma lista crescente de hóspedes repetidos. Eu tinha feito exatamente o que meu pai sempre disse que eu não conseguiria. Eles chegaram no final da tarde de sexta. Papai imediatamente reclamou das 2 horas de viagem do aeroporto, embora eu tivesse oferecido arranjar um serviço de carro, que ele recusou. Mamãe elogiou a decoração do lobby, mas no mesmo fôlego mencionou que o esquema de cores mostraria sujeira facilmente, uma preocupação prática que eu deveria ter considerado. Tiago perguntou sobre as margens de lucro nos primeiros 10 minutos da chegada, cético quando expliquei nossos números atuais e projeções de crescimento. Eu dei a eles um tour do imóvel, apontando os detalhes pensados que eu tinha incorporado, os amenities de banheiro de fonte local, o programa de café blend customizado, os móveis artesanais de artesãos baianos. Aline pareceu momentaneamente impressionada pela apresentação do café da manhã digna de Instagram, até Tiago fazer um comentário sobre parecer desnecessariamente chique, momento em que ela rapidamente concordou com ele. O momento que realmente me esmagou veio no jantar daquela noite.
Eu tinha arranjado uma refeição privada com um chefe local no nosso pequeno espaço de eventos, com especialidades regionais e harmonizações. Eu estava explicando minha visão para expandir os aspectos experienciais do hotel quando o papai interrompeu. Parece que você teve sorte com esse lugar, Lara. Os valores dos imóveis nessa área estão subindo e o órgão de turismo tem impulsionado bastante a região. Eu não contaria com esse nível de sucesso continuando quando a novidade passar ou se a economia cair. Eu me senti como se tivesse levado um tapa. Sorte? Eu tinha trabalhado 16 horas por dia por anos. Tinha pesquisado a área extensivamente antes de comprar, incluindo projeções de crescimento e fatores de estabilidade econômica. Tinha criado planos de negócios detalhados e estratégias de contingência. Sorte não tinha nada a ver com isso. Mamãe deve ter visto algo na minha expressão porque rapidamente interveio com: "O que seu pai quer dizer é que é maravilhoso você ter se saído tão bem, mas é inteligente ser cautelosa. Só não queremos te ver decepcionada se as coisas mudarem." Tiago levantou o copo em um brinde zombeteiro. "A Lara, sorte grande. Aproveite enquanto dura, mana." Aline riu e tilintou o copo contra o dele. Eu me desculpei para verificar um problema na cozinha e passei 5 minutos no depósito, respirando fundo e piscando para conter as lágrimas. Quando retornei, estava profissional e composta, direcionando a conversa para tópicos neutros pelo resto da noite. Eles saíram no domingo de manhã mais cedo do que o planejado, porque Tiago de repente lembrou de uma reunião importante na segunda que precisava preparar. A despedida foi estranha, com vagas promessas de visitar novamente em breve, que todos sabíamos que eram vazias. Depois que eles foram embora, sentei sozinha no meu escritório, cercada pelos planos de negócios cuidadosamente elaborados, avaliações positivas e projeções de crescimento que minha família não se incomodou em levar a sério. Algo endureceu em mim naquele dia. A última esperança persistente de que eu pudesse conquistar a aprovação da minha família finalmente morreu, e em seu lugar cresceu uma determinação de aço. Se eles não conseguiam ver meu valor agora, eu construiria algo tão inegavelmente bem-sucedido que toda a indústria reconheceria, quer minha família reconhecesse ou não. Nos anos seguintes, despejei tudo na expansão da Monarca Hospitalidade. Usei os lucros e financiamento adicional para adquirir uma segunda propriedade lutando em Ilhabela. Apliquei a mesma fórmula de transformação com alguns refinamentos baseados no que aprendi. Quando isso deu certo, expandi para uma terceira localização no litoral de Pernambuco. Cada propriedade seguia a mesma filosofia central: serviço personalizado, parcerias locais e detalhes pensados que faziam os hóspedes se sentirem especiais sem ostentação. Cada uma incorporava motivos sutis de borboletas no design e era nomeada após tipos de borboletas ou estágios do desenvolvimento delas. Eu estava construindo não apenas hotéis, mas uma marca reconhecível com clientes fiéis que procuravam especificamente propriedades Monarca. Mantive contato mínimo com minha família durante esse tempo. Cartões de Natal, mensagens ocasionais e raras ligações breves em feriados importantes. Eles sabiam que eu continuava no negócio de hotéis, mas demonstravam pouco interesse nos detalhes. Parei de oferecer informações sobre minha empresa em expansão e eles raramente perguntavam. Quando eu tinha 31 anos, a Monarca Hospitalidade tinha crescido para 15 propriedades pelo Nordeste e estados do Sudeste. Tínhamos ganhado prêmios regionais de hospitalidade, sido destaque em revistas de viagem e desenvolvido uma base leal de clientes que apreciavam nossa atenção aos detalhes e abordagem personalizada de serviço. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. A Rede Barbosa, uma cadeia histórica com 20 propriedades principalmente no Nordeste, estava lutando financeiramente depois de uma série de decisões ruins de gestão. A outrora prestigiosa marca tinha caído em decadência e descrédito. Suas propriedades estavam em localizações privilegiadas, mas precisavam de reforma significativa e uma completa mudança na cultura de serviço. Depois de meses de negociações e garantindo parceiros de investimento adicionais, incluindo Natália, que tinha se tornado não apenas mentora, mas amiga e apoiadora, adquiri a Barbosa em um acordo que virou notícia nos negócios regionais. Da noite para o dia, a Monarca Hospitalidade mais que dobrou de tamanho e expandiu para vários mercados metropolitanos importantes. O desafio empresarial era imenso. Integrar duas culturas empresariais diferentes
iniciar o longo processo de reformar as propriedades Barbosa para os padrões Monarca e retreinar a equipe na nossa filosofia de serviço. Mal dormi por meses, viajando constantemente entre propriedades, liderando sessões de treinamento, supervisionando reformas e tranquilizando funcionários nervosos sobre a transição. Entre as propriedades Barbosa adquiridas estava o Hotel Porto Sereno na minha cidade natal, o exato hotel onde meu pai tinha trabalhado por décadas. Ele tinha deixado o cargo 3 anos antes, se aposentando cedo quando uma nova administração prévia à minha aquisição começou a fazer mudanças com as quais ele discordava. Eu sabia que o hotel fazia parte do portfólio Barbosa, claro, mas não foi o motivo da aquisição. Ainda assim, havia uma simetria inegável em agora possuir a propriedade onde eu tinha me fascinado pela indústria hoteleira pela primeira vez. Eu tinha ficado tão consumida pela aquisição e integração que não tinha dado muita atenção à propriedade Porto Sereno especificamente. Era um dos hotéis menores no portfólio e não estava em um mercado grande, então não era prioridade para a reforma imediata. Eu tinha designado um gerente regional para supervisioná-lo junto com outras 3 propriedades do Nordeste e confiava que eles manteriam nossos padrões até podermos implementar uma transformação Monarca completa. Foi pura coincidência quando, rolando as redes sociais tarde da noite entre visitas a propriedades, vi uma postagem da minha irmã Aline ansiosa pelo grande reencontro familiar no mês seguinte no Hotel Porto Sereno, todo o clã Monteiro junto novamente para os 60 anos da mamãe. Eu encarei a tela, momentaneamente confusa. O aniversário da minha mãe era mesmo no mês seguinte, mas ninguém tinha mencionado um reencontro familiar para mim, muito menos um no que agora era meu hotel. Havia dezenas de comentários de membros da família estendida, confirmando presença, discutindo planos de viagem e relembrando encontros familiares passados. Meu nome não foi mencionado uma única vez. Eu tinha sido explicitamente excluída da celebração de aniversário da minha própria mãe, que estava sendo realizada em um hotel que eu agora possuía. A ironia era quase perfeita demais. Coloquei o telefone na mesa e caminhei até a janela da minha suíte de hotel em São Paulo, olhando as luzes da cidade. Eu deveria ter me sentido magoada, e parte de mim se sentiu, mas principalmente senti uma estranha sensação de clareza. Isso era uma oportunidade, embora eu ainda não soubesse para quê. Peguei o telefone novamente e liguei para minha assistente. Precisávamos fazer algumas mudanças na minha agenda para o mês seguinte. Eu supervisionaria pessoalmente algumas reformas na nossa propriedade em Porto Sereno. O ar do litoral parecia diferente de alguma forma enquanto eu dirigia meu carro alugado para Porto Sereno pela primeira vez em quase uma década. A cidade tinha mudado. O turismo claramente havia aumentado com novas lojas e restaurantes ao longo da rua principal, mas o caráter essencial permanecia. Eu ainda conseguia navegar as ruas por memória muscular, virando automaticamente em direção ao porto, onde o Hotel Porto Sereno se erguia com vista para o mar. O hotel em si tinha passado por algumas das reformas iniciais Monarca nos últimos meses. O exterior tinha sido repintado no nosso esquema de cores assinatura azul marinho e creme, e motivos sutis de borboletas tinham sido incorporados na sinalização. Dentro, o lobby tinha sido completamente reformado com uma estética quente e acolhedora que caracterizava todas as propriedades Monarca, com materiais naturais, áreas de estar confortáveis e arte local. Eu tinha chegado 3 dias antes do reencontro familiar agendado, me dando tempo para me preparar mentalmente e garantir que o imóvel estivesse funcionando suavemente. A equipe tinha sido informada de que a dona da Monarca estaria visitando para uma inspeção da propriedade, mas eu instruí o gerente regional a não fazer um grande anúncio sobre minha conexão pessoal com a cidade. Eu queria observar as operações da forma mais natural possível. Fiz check-in sob o nome de Laura Mendes, uma leve variação do meu nome que me permitiria me mover pelo hotel sem reconhecimento imediato. A equipe da recepção foi profissional e acolhedora, seguindo bem os padrões de serviço Monarca. Meu quarto ficava no 3º andar, um King Standard com vista parcial para o mar. Eu não tinha reservado o melhor quarto intencionalmente. Queria experimentar o hotel como um hóspede típico faria. Nos primeiros 2 dias, mergulhei nas operações do hotel, participando de reuniões de equipe, revisando planos de reforma para a próxima fase e observando silenciosamente as interações com hóspedes. Jantei no restaurante do hotel nas 2 noites,
tomando notas sobre o serviço e qualidade da comida. A equipe estava se saindo bem no geral, embora eu tenha notado algumas oportunidades para melhorar a eficiência e aprimoramento da experiência do hóspede. No terceiro dia, eu estava satisfeita de que o hotel estava representando a marca Monarca adequadamente, embora ainda não no nível das nossas propriedades principais. Naquela tarde, sentei em um canto do lobby com meu laptop, aparentemente trabalhando, mas na verdade observando enquanto os primeiros membros da minha família estendida começavam a chegar para o reencontro. Primeiro vieram minha mãe, irmã, tia Paula e seu marido, seguidos por primos do lado do papai com as crianças. Eles fizeram check-in sem incidentes, exclamando sobre as reformas recentes do hotel. Ninguém me deu uma segunda olhada, o que não era surpreendente. Eu tinha mudado significativamente ao longo dos anos, usando o cabelo de forma diferente e vestindo o traje business polido que tinha se tornado meu uniforme, em vez das roupas casuais que eles lembrariam. Conforme a noite se aproximava, mais familiares chegaram, incluindo meus pais, Tiago, sua esposa Mariana e Aline com o namorado. Observei de trás da tela do laptop enquanto eles entravam no lobby, meu pai imediatamente avaliando o espaço com olhar crítico. Eu conseguia ler a linguagem corporal dele mesmo à distância, a leve franzida, o jeito como ele varria o ambiente procurando falhas. Algumas coisas nunca mudam. Depois que eles fizeram check-in e desapareceram para os quartos, recuei para minha própria suíte para me preparar para o encontro inevitável. Troquei para um vestido preto simples, mas elegante. Apliquei maquiagem mínima e me preparei para o que viria. Eu não tinha um plano concreto, preferindo deixar a situação se desenrolar organicamente, mas estava determinada a manter a compostura independentemente do que acontecesse. Voltei ao lobby por volta das 19h, quando sabia que a maioria da família estaria se reunindo antes do jantar. Me posicionei no pequeno bar do hotel, tomando uma água com gás e observando enquanto minha família estendida se reunia com abraços e risadas. Ninguém se aproximou de mim ou pareceu me reconhecer, o que era tanto um alívio quanto estranhamente doloroso. O grupo ficou mais alto conforme mais pessoas chegavam e bebidas eram servidas. Observei minha mãe aceitando votos de feliz aniversário e presentes, parecendo mais velha do que eu lembrava, mas sorrindo genuinamente. Meu pai presidia com seus irmãos, gesticulando enfaticamente como sempre fazia ao compartilhar opiniões. Tiago e Aline se moviam entre os grupos, interpretando o papel de anfitriões gentis, apesar de não estarem realmente hospedando nada. Foi quando o grupo tentou se mover do lobby para o restaurante do hotel para a reserva que a situação mudou. O gerente do restaurante se aproximou educadamente, explicando que, embora pudessem acomodar o grupo de 20, a sala de jantar privativa que eles tinham solicitado não estava disponível, porque não havia sido reservada com antecedência. Meu pai deu um passo à frente, sua voz ecoando pelo lobby. Mas nós especificamente pedimos a sala privativa quando fizemos a reserva. Temos família vindo de todo lugar para essa ocasião especial. O gerente checou seu tablet. Sinto muito, senhor, mas não há nota sobre sala privativa na reserva. Podemos acomodá-los no salão principal, mas o espaço privativo já está reservado para outro evento. Isso é inaceitável, disse meu pai, com a voz se elevando. Quem dirige esse lugar agora? O serviço caiu desde que eu trabalhava aqui. Quero falar com o gerente. Eu sou o gerente, senhor, veio a resposta paciente. Então quero falar com o dono, exigiu meu pai. Eu fui gerente geral aqui por 20 anos. Sei que o dono iria querer acomodar um ex-funcionário leal. Esse era o momento. Respirei fundo, coloquei meu copo na mesa e caminhei calmamente em direção à cena que crescia. Acenei para o gerente do restaurante, que parecia confuso, mas se afastou. Há algum problema aqui? Perguntei. Minha voz firme, apesar do coração acelerado. Meu pai mal olhou para mim. Isso não te concerne, moça. Estou tentando resolver um problema com a gerência. Pai, disse Tiago de repente, os olhos se arregalando enquanto me olhava mais atentamente. Acho que é a Lara. Minha mãe arfou, finalmente virando toda a atenção para mim. O lobby pareceu cair em silêncio enquanto todos os olhares se voltavam na minha direção. Eu sorri, o sorriso profissional que tinha aperfeiçoado ao longo de anos, lidando com situações difíceis nos meus hotéis. Olá a todos, faz tempo. Meu pai encarou, sua expressão mudando de confusão para choque. Lara, o que você está fazendo aqui? Bem, como você estava dizendo agora, pai, você queria falar com o dono.
Fiz um pequeno gesto com o braço. Então aqui estou. O dono? Repetiu Tiago, olhando entre mim e nosso pai. Do que você está falando? Expliquei calmamente. A Monarca Hospitalidade adquiriu a Rede Barbosa no ano passado. Isso inclui o Hotel Porto Sereno. Sinto muito pela confusão com a sala privativa. Eu não sabia que essa reserva era para minha família, ou teria garantido que tudo estivesse arranjado corretamente. A mão da minha mãe voou para a boca. Você é dona desse hotel? Não só desse hotel, mãe, de toda a rede. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas quando uma prima distante sussurrou alto. Eu achava que ela só gerenciava uma pousadinha em algum lugar. Virei para o gerente do restaurante. Rodrigo, por favor, prepare a sala borboleta para minha família. Mova o café da manhã da conferência de tecnologia para a sala Porto Sereno. Eles são um grupo menor e acho que vão apreciar a vista melhor. Imediatamente, senhora Montenegro, respondeu ele profissionalmente, escondendo qualquer surpresa que pudesse sentir com a revelação. Virei de volta para minha família atordoada. A sala estará pronta em cerca de 20 minutos. Enquanto isso, talvez vocês todos queiram se juntar a mim no bar para uma rodada de bebidas cortesia. Enquanto a família estendida se movia um tanto desajeitadamente em direção ao bar, murmurando em confusão e surpresa, gesticulei para minha família imediata. Talvez nós 5 possamos ter uma conversa rápida na biblioteca primeiro. Sem esperar resposta, liderei o caminho para a pequena e elegante sala de biblioteca ao lado do lobby principal. Como eu esperava, meus pais, Tiago e Aline me seguiram, o choque aparentemente superando qualquer recusa potencial. Quando a porta se fechou atrás de Aline, a última a entrar, a fachada que eu tinha mantido cuidadosamente começou a pesar. Eu estava de pé em uma sala com as pessoas que deveriam ser as mais próximas de mim, mas que pareciam estranhas. Pessoas que tinham planejado um reencontro familiar e me excluído explicitamente, sem saber que estavam fazendo isso no meu próprio hotel. A ironia era quase perfeita demais. O que se seguiu seria ou uma confrontação há muito adiada ou o começo de uma nova compreensão. De qualquer forma, não havia volta agora. A porta da biblioteca clicou fechada atrás de Aline, a última a entrar. A sala, com suas estantes embutidas, poltronas de couro e toques náuticos sutis, foi projetada para ser um refúgio confortável para hóspedes do hotel. Agora, parecia um palco montado para uma peça que todos tínhamos ensaiado por anos, sem nunca apresentar. Gesticulei para a área de assentos. Por favor, sentem-se. Meu pai permaneceu de pé, braços cruzados. Há quanto tempo você é dona deste lugar? Do Porto Sereno especificamente? Cerca de 8 meses. Mas a Monarca Hospitalidade agora possui 35 propriedades no Nordeste e Sudeste. 35 hotéis. Tiago não conseguiu esconder o choque na voz enquanto afundava em uma poltrona. Minha mãe se empoleirou na beira de um sofá de couro, o corsage de aniversário ligeiramente torto. Por que você não nos contou? Inclinei a cabeça ligeiramente. Por que vocês não me convidaram para a celebração de aniversário da mamãe? A pergunta pairou no ar. Minha mãe olhou para o lado. Aline de repente ficou muito interessada na manicure. Tiago pigarreou desconfortavelmente. Meu pai, previsivelmente, foi para o ataque. Não vire o jogo, Lara. Você mal manteve contato por anos. Nem sabíamos se você iria querer vir. Então vocês decidiram por mim não estendendo o convite. Não achamos que você conseguiria se ausentar do trabalho, ofereceu Aline. Você sempre diz que está tão ocupada quando conversamos. Quando conversamos, levantei uma sobrancelha. As ligações de 10 minutos 2 vezes por ano, onde nenhum de vocês pergunta nada sobre minha vida ou negócios. Minha mãe finalmente encontrou meus olhos. Estamos muito orgulhosos do que você conquistou, Lara. Eu não fazia ideia de que era nessa escala, mas sempre apoiamos sua carreira. Não consegui conter a risada curta que escapou. Sempre me apoiaram. Mãe, você lembra quando eu fui aceita na universidade? Papai disse que eu estava desperdiçando meu tempo e dinheiro. Vocês se recusaram a ajudar com a mensalidade enquanto pagavam a faculdade de Direito do Tiago e prometiam o mesmo para a Aline. Isso foi diferente, interveio meu pai. Tiago estava estudando algo prático. Administração hoteleira é algo que se aprende no trabalho, não em alguma torre de marfim. Obviamente, eu estava certo sobre essa parte. Você chegou onde está através da experiência prática. Exatamente como eu disse.
Encarei ele momentaneamente sem palavras pela capacidade dele de reescrever a história para se encaixar na narrativa. Você perdeu a parte onde me formei com honras em um dos melhores programas de hospitalidade do país. Essa educação foi a base de tudo que construí. Vamos não discutir sobre história antiga, disse Tiago suavemente, seus instintos de advogado entrando em ação. O importante é que estamos todos juntos agora e claramente temos muito a celebrar. O sucesso da Lara, o aniversário da mamãe, é um reencontro familiar no sentido mais verdadeiro. Reconheci a tática, desvio, movendo para terreno positivo, evitando responsabilidade. Poderia funcionar em um tribunal, mas não comigo. É interessante que vocês de repente estejam interessados em celebrar meu sucesso, Tiago. A última vez que compartilhei uma conquista com essa família foi quando abri meu primeiro hotel. Papai disse que eu tive sorte. Vocês brindaram ao meu golpe de sorte, que provavelmente falharia, e depois todos saíram mais cedo. Tiago teve a graça de parecer ligeiramente envergonhado. Eu só estava te dando um tempo difícil. É o que irmãos fazem. Não, Tiago. Irmãos apoiam suas irmãs. Irmãos defendem suas irmãs quando os pais derrubam os sonhos delas. Irmãos aparecem em formaturas e inaugurações de negócios. Isso é o que irmãos fazem. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço. Cometemos erros, Lara. Não somos pais perfeitos, mas te amamos, sempre amamos. Acredito que vocês me amem, mãe. Suavizei ligeiramente o tom, mas vocês nunca me defenderam. Nenhuma vez quando papai ou Tiago descartavam meus objetivos ou menosprezavam minhas conquistas. Meu pai debochou. Então é disso que se trata. Pobre Lara não recebeu elogios e validação suficientes. Você orquestrou toda essa emboscada para nos fazer sentir culpados. Respirei fundo, recusando me deixar levar pela isca. Isso não foi uma emboscada, pai. Eu vim inspecionar uma das minhas propriedades, que por acaso fica na minha cidade natal. Vocês planejaram um reencontro familiar no meu hotel, sem me convidar. Se alguém foi emboscado aqui, fui eu. Aline, que tinha ficado incomumente quieta, finalmente falou. Eu lembro quando éramos crianças, você rearrumava os móveis do quarto constantemente. Mamãe ficava tão irritada porque você arranhava o piso de madeira. Ela se inclinou para a frente. Você estava praticando, não estava? Para isso, a observação inesperada, tão simples mas precisa, me desequilibrou momentaneamente. Sim, suponho que sim. Um breve silêncio caiu, quebrado quando meu pai balançou a cabeça. Bem, parabéns pelo seu sucesso, Lara. Suponho que você aprendeu algo me observando todos aqueles anos. A administração hoteleira está no seu sangue afinal. E lá estava. A tentativa de tomar crédito, de se posicionar como a fonte do meu sucesso, em vez do obstáculo que eu tinha superado. Eu tinha antecipado exatamente essa resposta. O que aprendi te observando, pai, foi o que não fazer. Construí a Monarca em princípios que são o oposto de como você gerenciava. Você governava pela intimidação. Eu lidero através do empoderamento. Você focava em cortar custos. Eu invisto em experiências. Você via os hóspedes como inconvenientes exigentes. Eu vejo eles como a razão pela qual existimos. O rosto do meu pai ficou vermelho. Agora espere um minuto. Mas eu não tinha terminado. Cada coisa que você descartou como desnecessária ou frívola na indústria hoteleira serviço personalizado, atenção aos detalhes, programas de satisfação dos funcionários, são exatamente o que fez a Monarca bem-sucedida. Construí essa empresa fazendo tudo o que você disse que não funcionaria. Tiago se inclinou para a frente, sua expressão de repente pensativa. Quanto a Monarca vale agora? Claro, essa seria a pergunta dele. Sempre o resultado final com Tiago. Isso não é algo que discuto casualmente, nem mesmo com família. Especialmente com família. Vamos, mana, insistiu ele, usando o apelido de infância que eu sempre odiei. Estamos falando de ativos familiares potencialmente significativos aqui. Meu sucesso não é um ativo familiar. A Monarca Hospitalidade é minha empresa, construída com meu trabalho, minha visão e minha tomada de riscos. As únicas pessoas que compartilham do seu sucesso são aquelas que apoiaram sua criação, meus investidores, meus funcionários dedicados e meus mentores. Então é isso, disse Aline com a voz se elevando. Você se deu bem e agora está boa demais para sua família. É por isso que está fazendo isso, nos fazendo parecer idiotas na frente de todo mundo, exibindo como ficou bem-sucedida sem nós. Olhei para minha irmã,
vendo a insegurança por baixo da raiva defensiva. Eu não convidei 2 dúzias de familiares estendidos para uma celebração no meu hotel sem me incluir. Isso é o que vocês fizeram, não eu. Estou simplesmente fazendo o meu trabalho. Minha mãe estendeu a mão para a minha, que permiti após um momento de hesitação. Lara, por favor. É meu aniversário de 60 anos. Não podemos deixar de lado essas mágoas antigas por um fim de semana e tentar ser uma família novamente? O apelo dela era sincero. Eu podia ver isso, e talvez em outra vida eu tivesse cedido. Teria empurrado meus sentimentos para baixo mais uma vez pelo bem da harmonia familiar, mas eu tinha passado anos demais trabalhando na minha autoestima para comprometer isso. Quero que você aproveite seu aniversário, mãe. A sala privativa estará pronta para sua celebração e tudo será cuidado. Não vou perturbar seus planos, mas também não vou fingir que está tudo bem entre nós quando não está. Meu pai, que tinha ficado fervendo em silêncio, finalmente explodiu. Isso é ridículo. Você aparece do nada, joga seu sucesso na nossa cara e depois faz o papel de vítima. Se é assim que escolheu conduzir sua vida, cortando a família, guardando rancor, você vai acabar sozinha, Lara. Todos os hotéis do mundo não vão te aquecer à noite. Encontrei o olhar dele firmemente. Prefiro estar sozinha do que cercada por pessoas que não conseguem celebrar meu sucesso sem tentar reivindicar-lo ou diminuí-lo. Meu pai agarrou o braço da minha mãe. Vamos, Diana. Estamos saindo deste hotel agora mesmo. Roberto, protestou minha mãe fracamente. É meu fim de semana de aniversário. Todo mundo está aqui. Podemos nos mudar para outro hotel. Um que não seja da sua filha ingrata. Tiago se levantou, sempre rápido em seguir a liderança do nosso pai. Papai está certo. Isso está muito estranho agora. Minha mãe parecia dividida, os olhos se movendo entre meu pai e eu. Aline hesitou, então disse: e quanto a todos os arranjos, o bolo, as reservas do jantar? Meu pai já estava indo para a porta. Daremos um jeito. Não vou passar nem mais um minuto sendo feito sentir como um vilão na minha própria família. Enquanto ele alcançava a maçaneta, falei uma última vez. A sala privativa ainda é de vocês se quiserem, mãe. Feliz aniversário. Meu pai abriu a porta com um puxão e saiu tempestuosamente. Após um momento de hesitação, Tiago seguiu. Aline me deu um longo olhar indecifrável antes de pegar o braço da minha mãe e gentilmente levar lá para fora. Na soleira, minha mãe se virou. Me desculpe, Lara, disse suavemente, por tudo. Então eles se foram, me deixando sozinha na biblioteca silenciosa, cercada por livros cheios de histórias que provavelmente faziam mais sentido que meu próprio drama familiar. Sentei em uma das poltronas de couro, me sentindo estranhamente vazia. Essa confrontação tinha sido construída por anos. No entanto, agora que tinha acontecido, eu não sentia a catarse que esperava. Apenas uma tristeza oca pelo que deveria ter sido. O que poderia ter sido, se apenas minha família tivesse sido diferente. Dei a mim mesma 5 minutos para sentar com esses sentimentos. Então endireitei os ombros e me levantei. Eu tinha um hotel para administrar, e hóspedes para cuidar, e uma equipe que, sem dúvida, estava confusa com o drama que se desenrolava. O que quer que acontecesse depois com minha família, eu tinha responsabilidades que não esperariam. Enquanto alcançava a porta, capturei um vislumbre de mim mesma no pequeno espelho na parede. Forte, composta, resiliente. Qualquer tempestade que viesse em seguida, eu estava pronta para ela. Eu tinha acabado de explicar a situação ao gerente do restaurante quando a comoção irrompeu na recepção. A voz do meu pai ecoou pelo lobby, alta e indignada. Como assim meu cartão foi recusado? Tente de novo. Isso é ridículo. Me aproximei, observando a cena enquanto permanecia parcialmente escondida atrás de uma coluna decorativa. A atendente da recepção, uma jovem chamada Tainá, que tinha me impressionado com seu profissionalismo durante minha estadia, mantinha a compostura admiravelmente. Sinto muito, senhor. Tentei os 2 cartões 2 vezes. Talvez o senhor possa ligar para seu banco. Minha mãe estava ao lado do meu pai, o rosto corado de vergonha. Atrás deles, Tiago verificava freneticamente sua própria carteira, enquanto Aline sussurrava urgentemente com o namorado. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Meu pai tinha tentado fazer check-out e se mudar para outro hotel, apenas para descobrir que seus cartões de crédito estavam no limite. Tiago provavelmente estava em situação similar dada a forma como agora discutia com Mariana em tons baixos.
Aline e o namorado pareciam ter uma conversa similar sobre sua situação financeira. Eu não tinha planejado esse momento, não tinha orquestrado o constrangimento financeiro deles, mas assistindo-se desenrolar, percebi que criava uma oportunidade de clareza que talvez não viesse novamente. Meu pai agora exigia falar com um gerente novamente, a voz se elevando. Os outros hóspedes no lobby começavam a olhar. Alguns membros da nossa família estendida também tinham se reunido, parecendo confusos e desconfortáveis. Dei um passo à frente. Há algum problema aqui? Meu pai se virou, o rosto ficando ainda mais vermelho quando me viu. Sua equipe é incompetente. Meus cartões estão funcionando perfeitamente. Eles devem ter digitado algo errado. Acenei para Tainá. Deixe comigo. Ela pareceu aliviada ao se afastar. Pai, disse calmamente, fazendo ele se eriçar com o uso público do termo. Se você quiser discutir isso em particular, podemos ir para meu escritório. Não há nada para discutir. Estamos saindo deste hotel imediatamente. Mantive a voz calma e profissional. Parece haver um problema com seu método de pagamento. Talvez possamos tentar outro cartão. Eu te disse que não há nada de errado com meus cartões. Isso é coisa sua, não é? Acusou ele, baixando a voz, mas aumentando a intensidade. Você de alguma forma marcou nossos cartões só para nos humilhar. A acusação era tão absurda que quase ri. Por que eu sabotaria o sistema de pagamento do meu próprio hotel? Isso seria uma péssima prática de negócios. Atrás dele, eu podia ver Tiago e Mariana ainda discutindo. Pelo que conseguia ouvir, os cartões deles estavam estourados por reformas recentes na casa. Aline e o namorado pareciam ter conversa similar sobre a situação financeira deles. Minha mãe deu um passo à frente, os olhos suplicantes. Lara, por favor, isso é tão vergonhoso. Tomei uma decisão. Mãe, pai, por que vocês todos não vêm para meu escritório por um momento? Olhei para o grupo reunido da família estendida. O resto de vocês, por favor, aproveitem café e doces cortesia na varanda do jardim enquanto resolvemos isso. Levei minha família imediata para o pequeno, mas elegante escritório que eu estava usando durante minha estadia. Uma vez lá dentro, fechei a porta e me virei para enfrentá-los. Isso é exatamente do que estou falando, começou meu pai imediatamente, usando sua posição para nos manipular e controlar. Pai, suspirei, isso não tem nada a ver comigo. Cartões de crédito são recusados por muitas razões. Acontece com hóspedes todo dia em todo hotel do mundo. Então você está dizendo que é só coincidência que todos os nossos cartões pararam de funcionar logo depois da nossa conversa? Desafiou Tiago. Sim, é exatamente o que estou dizendo. Não tenho nem o desejo nem a capacidade de interferir no seu banco pessoal. Embora eu esteja curiosa porque nenhum de vocês tem crédito disponível para uma única noite de hotel. Minha mãe afundou em uma cadeira parecendo exausta. Roberto está aposentado há 3 anos e a pensão dele não é o que esperávamos. Tiago tem nos ajudado com algumas despesas, mas com a faculdade dos filhos. Ela parou e eu de repente vi minha família sob uma nova luz. Meu pai orgulhoso e teimoso, escondendo lutas financeiras atrás de fanfarronice e crítica. Tiago, o advogado bem-sucedido cuja vida provavelmente estava alavancada ao máximo. Aline, sempre seguindo a liderança deles, mas claramente não financeiramente independente também. Por anos, eu tinha assumido que eles estavam se saindo bem sem mim. Melhor que bem. Tinha imaginado eles vivendo vidas confortáveis, ocasionalmente lembrando de se sentir ligeiramente mal por não apoiar meus sonhos. Nunca tinha me ocorrido que eles poderiam estar lutando enquanto eu prosperava. A realização não apagava os anos de mágoa, mas mudava algo na minha perspectiva. Virei para meu pai. Vocês têm 2 opções. Podem ficar aqui como meus hóspedes pela duração do fim de semana de aniversário da mamãe. Os quartos, comida e amenities serão cobertos, ou podem ir embora e fazer outros arranjos. Então agora você está oferecendo caridade? Debochou ele. Mas eu podia ver o conflito nos olhos dele, orgulho lutando com praticidade. Não é caridade, pai. É negócio. Ter minha família fazendo cena no lobby do meu hotel é ruim para a marca Monarca. Essa é a solução mais eficiente. Eu sabia que ele responderia melhor a esse enquadramento do que à compaixão. E estava certa. Ele pareceu considerar. Sua mente de negócios se engajando apesar da raiva. E quais são as condições desse arranjo? Perguntou desconfiado. Apenas uma. Vocês tratam minha equipe com respeito.
Cada pessoa trabalhando neste hotel, das camareiras aos gerentes, sem gritos, sem exigências de tratamento especial, sem puxar o somos família da dona. Meu pai começou a objetar, mas minha mãe o interrompeu. Isso é completamente razoável, Roberto. Ela se virou para mim. Obrigada, Lara. Isso é muito generoso. Tiago parecia dividido entre alívio e ressentimento. Isso não muda nada. Você sabe que não pode comprar seu caminho de volta para a família com estadias gratuitas em hotel. Encontrei o olhar dele firmemente. Não estou tentando comprar meu caminho para lugar nenhum, Tiago. Estou oferecendo uma solução prática para um problema imediato. O que acontece com nossa família a longo prazo é uma conversa muito mais complicada que não pode ser resolvida em um fim de semana. Aline, que tinha ficado incomumente quieta, de repente falou: "Acho que devemos ficar." Ela olhou para nosso pai. "Pai, é o aniversário da mamãe. Todo mundo já está aqui." E hesitou. Então continuou com surpreendente franqueza. "E talvez precisemos admitir que Lara construiu algo impressionante aqui. Algo que nenhum de nós conseguiria fazer." O maxilar do meu pai se apertou, mas antes que pudesse responder, houve uma batida na porta. "Entre", chamei. Rodrigo, o gerente do restaurante, enfiou a cabeça. "Sra Montenegro, a sala borboleta está pronta para sua família quando eles estiverem prontos. E o bolo de aniversário que você pediu chegou." Minha mãe olhou para mim surpresa. "Você pediu um bolo de aniversário?" Assenti. "Ontem, quando confirmei a sala privativa, assumi que vocês ainda quereriam celebrar independentemente de outras circunstâncias." Esse pequeno gesto pareceu afetar minha mãe mais profundamente que qualquer outra coisa que tinha acontecido. Lágrimas brotaram nos olhos dela. "Você sempre foi atenciosa assim. Mesmo quando era uma menininha, você notava detalhes que o resto de nós perdia." Meu pai olhou entre minha mãe e eu, então suspirou pesadamente, a luta parecendo escoar dele em parte. "Bem, ficamos pelo bem da sua mãe." Olhou diretamente para mim. "Mas não pense que isso significa que aprovo como você lidou com as coisas." Sustentei o olhar dele. "Parei de buscar sua aprovação há muito tempo, pai. As palavras não eram para machucar, apenas declarar uma verdade que precisava ser reconhecida. No entanto, vi algo tremular nos olhos dele. Algo que poderia ter sido dor ou talvez apenas reconhecimento." Minha mãe se levantou, alisando o vestido com mãos trêmulas. "Devemos voltar para os outros. Eles vão ficar se perguntando o que está acontecendo." Enquanto se moviam em direção à porta, meu pai parou. "O hotel está diferente agora. Melhor. Isso eu te dou." Foi o mais próximo de um elogio que ele já tinha me dado sobre minha vida profissional. Assenti, aceitando pelo que era. Uma pequena rachadura em uma parede muito espessa. Aline ficou depois que os outros saíram. "Não é só o papai, sabe? Todos nós tivemos inveja, vendo seu sucesso de longe enquanto fingíamos que não importava." A honestidade dela me surpreendeu. "Obrigada por admitir isso." Ela deu de ombros. "Não muda nada, muda?" Considerei a pergunta dela seriamente. Talvez não. Ou talvez reconhecer a verdade seja o primeiro passo para mudar as coisas. Não tenho certeza ainda. Ela assentiu. Então seguiu nossos pais e Tiago para fora da porta. Permaneci no escritório por alguns minutos, processando o que tinha acabado de acontecer. Minha família ficaria, mas sob meus termos. A dinâmica de poder tinha mudado irrevogavelmente. O que restava a ser visto era se essa nova dinâmica poderia sustentar algo mais saudável do que o que tínhamos antes, ou se seria simplesmente um tipo diferente de disfunção. Enquanto me preparava para retornar ao lobby, meu telefone vibrou com uma mensagem de Natália. "Como está indo a visita à cidade natal?" Sorri ligeiramente enquanto digitava minha resposta. "Complicado. Te conto tudo depois." Então endireitei os ombros e saí para garantir que, independentemente do que mais acontecesse naquele fim de semana, minha mãe teria uma celebração de aniversário digna de ser lembrada. O resto do fim de semana passou em um estranho limbo entre tensão e conexão tentativa. Meu pai manteve uma polidez rígida que estava mundos distante de uma reconciliação genuína, mas igualmente distante da fúria anterior. Tiago oscilava entre interesse profissional no meu sucesso nos negócios e justificativas defensivas das próprias escolhas de carreira. Aline parecia a mais genuinamente reflexiva, me observando com olhos curiosos enquanto eu me movia pelo hotel, interagindo com a equipe e lidando com pequenos problemas que surgiam. Minha mãe tentava desesperadamente preencher as lacunas,
alternando entre desculpas lacrimosas pelo passado e entusiasmo excessivamente brilhante sobre o futuro. Aceitei os esforços dela com restrição gentil, relutante em fingir que tudo estava subitamente curado, mas igualmente relutante em rejeitar suas tentativas diretamente. O jantar de aniversário em si correu surpreendentemente bem. A sala privativa ficou linda, a comida foi excelente e o bolo, uma especialidade local com frutas regionais, foi um sucesso. Fiz uma breve aparição, brindei a minha mãe sinceramente e então me desculpei para permitir que a celebração familiar continuasse sem a complicação da minha presença. Na tarde de domingo, a maioria da família estendida tinha partido, expressando confusão, mas prazer genuíno em me ver novamente e extraindo promessas de manter contato melhor. Não fiz compromissos que não pudesse cumprir, mas fui mais calorosa do que poderia ter sido antes do fim de semana começar. Meus pais, Tiago e sua família, e Aline e o namorado, estavam programados para partir na manhã de segunda. Arrumei um café da manhã privado para eles em uma pequena sala de reuniões, pretendendo me despedir e então retornar às minhas visitas regulares de propriedades pelo Nordeste. Eu não tinha certeza do que esperar dessa interação final. Parte de mim antecipava um retorno à hostilidade uma vez removidas as restrições públicas do fim de semana. Outra parte esperava conexão genuína, embora tentasse manter essa esperança realista. O que eu não esperava era retornar à minha suíte no domingo à noite e encontrar minha mãe sentada sozinha no corredor do lado de fora da minha porta. "Mãe", perguntei surpresa, "está tudo bem?" Ela se levantou rapidamente, alisando as calças com mãos nervosas. Eu esperava que pudéssemos conversar, só nós duas. Hesitei apenas brevemente antes de destrancar minha porta e gesticular para ela entrar. A suíte estava arrumada e impessoal. Eu tinha aprendido a viajar leve e deixar traços mínimos da minha presença, mesmo nos meus próprios hotéis. "Gostaria de um chá?" ofereci, indo para a pequena cozinha. Os doces no Porto Sereno incluíam esse amenity especificamente para hóspedes de estadia prolongada. "Seria bom, obrigada." Enquanto preparava 2 xícaras de chá, uma mistura herbal de uma fazenda local baiana, como parte do nosso compromisso com parcerias regionais, minha mãe se sentou na beira do sofá, olhando ao redor com interesse. "É assim que são todos os seus hotéis?" perguntou. "Cada propriedade tem seu próprio caráter", expliquei, trazendo o chá para a área de estar. "Mas todas compartilham certos elementos que focam em materiais naturais, arte local, mobiliário confortável mas elegante." Ela aceitou a xícara com um murmúrio de agradecimento, então respirou fundo como se reunindo coragem. "Cometi tantos erros, Lara." Sentei de frente para ela, nem confirmando nem negando sua declaração. Eu tinha aprendido nos negócios que às vezes a resposta mais poderosa era simplesmente criar espaço para a outra pessoa continuar. "Passei o fim de semana te observando", continuou ela. "O jeito como você administra este lugar, o jeito como as pessoas respondem a você, você é tão confiante e capaz." Olhou para o chá. "Estou orgulhosa de você. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Me desculpe por não ter dito." "Obrigada", disse simplesmente. Ela olhou para cima, lágrimas brotando. "Só isso, obrigada." Coloquei minha xícara com cuidado. "O que você gostaria que eu dissesse, mãe? Que está tudo bem. Que os anos deixando papai e Tiago derrubarem meus sonhos não doeram. Que ser excluída da celebração do seu aniversário no meu próprio hotel não doeu." Ela estremeceu. Não espero que você diga essas coisas. Eu só espero que você saiba que sempre te amei mesmo quando falhei em demonstrar." "Acredito nisso", disse suavemente. "Eu acredito. Mas amor sem ação, sem apoio, sem defender alguém, pode parecer muito vazio." Minha mãe assentiu, uma lágrima escorrendo pela bochecha. "Eu tinha medo do seu pai. Não fisicamente", acrescentou rapidamente, vendo minha expressão, "mas da desaprovação dele, da raiva dele. Era mais fácil concordar para manter a paz." "Mais fácil para quem?" perguntei, embora sem rancor. "Não para mim." "Não", reconheceu ela. "Não para você. Para mim. Foi egoísta." A admissão dela me surpreendeu. Eu esperava defesas, justificativas, talvez até tentativas de me fazer sentir culpada por trazer mágoas antigas. Esse simples reconhecimento da falha dela foi inesperado e desarmador. "Por que agora?" perguntei. "Por que essa conversa hoje à noite?" Ela colocou o chá na mesa e juntou as mãos.
Porque amanhã vamos embora e não sei quando vou te ver novamente. Porque passei 60 anos tomando o caminho fácil e não quero desperdiçar o tempo que me resta. Porque você é minha filha e eu sinto sua falta. Eu sinto falta da ideia de ter uma mãe, admiti. Mas a realidade é que temos sido estranhas por muito tempo. Isso pode mudar? Perguntou ela, a voz pequena, mas esperançosa. Considerei a pergunta dela cuidadosamente, querendo ser honesta, mas não cruel. Não sei, talvez, mas não da noite para o dia e não sem esforço real de ambas as partes. O que isso pareceria para você? Era uma boa pergunta, uma que mostrava que ela estava pensando além de platitudes. Eu não tinha certeza imediata da resposta. Então tomei meu tempo considerando o que um relacionamento saudável com minha mãe realmente envolveria. Comunicação regular, disse finalmente. Não só ligações de feriado ou mensagens de aniversário. Conversas reais sobre nossas vidas e honestidade mesmo quando é desconfortável. Sem mais fingir que está tudo bem quando não está. Eu posso fazer isso, disse ela rapidamente. Talvez rápido demais. E limites, continuei. Preciso que você respeite que meu negócio é meu, não um ativo familiar. Não algo que papai ou Tiago tenham qualquer reivindicação ou opinião. Ela assentiu. E seu pai? Isso é mais complicado, admiti. Não sei se ele e eu algum dia teremos um bom relacionamento. Coisas demais aconteceram e ele está muito investido na versão dele da realidade. Ele é orgulhoso, disse ela, mas também está sofrendo. A aposentadoria não tem sido fácil para ele. Sua identidade estava tão envolvida no trabalho, em ser o provedor. Ver você ter sucesso onde ele nunca conseguiu é difícil para ele. Eu entendo isso, disse. Mas entender não me obriga a aceitar o tratamento dele. A insegurança dele não justifica como ele me tratou. Não justifica, concordou ela, me surpreendendo novamente. Ele precisa assumir responsabilidade por isso ele mesmo. Não estou arrumando desculpas para ele. Só estou tentando explicar. Sentamos em silêncio por um momento. A tensão entre nós não tinha ido embora, mas de alguma forma estava menos afiada, menos provável de ferir se nos movêssemos com cuidado. Você estaria aberta a almoçar quando eu estiver em São Paulo no mês que vem? Perguntou ela eventualmente. Só nós? O pedido era pequeno, específico, gerenciável. Me encontrei assentindo. Eu gostaria disso. Ela sorriu, uma expressão genuína, que de repente me lembrou de fotos da juventude dela, antes que a vida e os compromissos tivessem embotado seu espírito. Obrigada pelo chá e por ouvir. Depois que ela saiu, fiquei de pé na janela da minha suíte, olhando para o porto, onde barcos de pesca e de lazer balançavam gentilmente na luz da noite. A conversa com minha mãe tinha sido inesperada, não planejada, e ainda assim possivelmente mais significativa que qualquer outra coisa que tinha acontecido durante essa estranha volta para casa. Pensei sobre a monarca hospitalidade, sobre as 35 propriedades agora sob meu controle, sobre os milhares de funcionários que dependiam da minha liderança. Eu tinha construído algo significativo, algo que importava. Tinha provado errado todo mundo que duvidou de mim. E ainda assim, de pé sozinha na minha bela suíte, reconheci que o sucesso não significava nada se não se conectasse a algo mais profundo. Os hotéis, a marca que criei, eram expressões de valores que eu tinha desde criança. A importância de se sentir bem-vindo, de ser visto, de experimentar beleza e conforto em espaços criados com pensamento. No cerne, esses eram valores profundamente humanos, enraizados em conexão. A ironia não me escapou de que eu tinha construído um império dedicado a fazer os outros se sentirem bem-vindos enquanto me sentia indesejada na minha própria família. Talvez essa tenha sido a fonte da minha motivação, o tempo todo uma determinação de criar para os outros o que tinha sido negado a mim. Nos meses seguintes, minha mãe e eu nos encontramos para almoçar como planejado, então começamos uma agenda regular de ligações e visitas ocasionais. Nosso relacionamento não foi magicamente curado, mas estava evoluindo para algo novo, algo honesto, embora frágil. Meu pai permaneceu distante, embora não criticasse mais ativamente meu negócio nas poucas interações que tivemos. Tiago eventualmente entrou em contato com perguntas sobre oportunidades de investimento em hotéis, as quais redirecionei educada, mas firmemente para o departamento de relações com investidores da minha empresa. Aline me surpreendeu se candidatando a uma posição de marketing
dentro da Monarca Hospitalidade. Garante que a candidatura dela recebesse consideração justa, embora sem tratamento especial, e ela eventualmente se juntou a uma equipe regional onde sua expertise em redes sociais provou ser valiosa. O desenvolvimento mais inesperado veio 6 meses depois do fatídico fim de semana no Porto Sereno. Lancei um programa de mentoria para jovens interessados em carreiras em hospitalidade, mas que careciam de apoio familiar ou recursos financeiros. A iniciativa Crisales, nomeada após meu primeiro hotel, fornecia educação, estágios e oportunidades de networking para estudantes promissores que, como eu mais jovem, tinham sonhos mas meios limitados para alcançá-los. No evento de lançamento em São Paulo, fiquei atordoada ao ver minha mãe entrar silenciosamente no fundo da sala. Ela não se aproximou do palco nem chamou atenção para si, mas quando nossos olhos se encontraram através do espaço lotado, ela me deu um pequeno sorriso orgulhoso e um aceno que transmitiu mais que palavras poderiam. Mais tarde, enquanto compartilhávamos um jantar tranquilo, ela me disse: "Você criou algo significativo a partir da sua dor. Isso é raro e bonito." As palavras dela tocaram algo profundo dentro de mim. Eu nunca tinha buscado a aprovação da minha família conscientemente, não desde que saí de casa aos 18 anos. Tinha construído a Monarca Hospitalidade para mim, para provar meu próprio valor para mim mesma, mas ouvir minha mãe reconhecer não apenas meu sucesso, mas o propósito mais profundo por trás dele, parecia um círculo se completando, uma ferida se não curada, ao menos começando a cicatrizar. A verdade é que não escolhemos nossas famílias. Não podemos controlar como elas nos tratam ou se apoiam nossos sonhos. O que podemos controlar é como respondemos a esse tratamento, o que construímos a partir dos materiais brutos das nossas experiências e quem escolhemos nos tornar apesar ou por causa das nossas origens. Eu sou Lara Montenegro, dona da Monarca Hospitalidade, criadora de espaços onde as pessoas se sentem valorizadas e bem-vindas. Minha jornada começou na rejeição, mas floresceu em algo muito maior que mera vingança ou vindicação. Tornou-se uma missão de transformar a própria indústria que meu pai tinha usado para me diminuir, elevando-a com a visão e os valores que ele tinha descartado como impraticáveis. Às vezes, as pessoas que deveriam acreditar em nós mais são as que menos acreditam. Às vezes, a família que criamos através de trabalho significativo e conexões autênticas se prova mais nutritiva que aquela em que nascemos. E às vezes a resposta mais poderosa a ser excluída não é forçar sua entrada de volta, mas construir algo tão magnífico que o mundo não pode deixar de notar e talvez, eventualmente, aqueles que um dia fecharam as portas para você também não possam. Vocês já tiveram que se provar para alguém que duvidou de vocês? Como essa experiência moldou quem vocês se tornaram? Compartilhem sua história nos comentários abaixo. E se essa jornada ressoou com vocês, por favor deem like, se inscrevam e compartilhem com alguém que possa precisar ouvir que a rejeição pode ser o começo de algo bonito. Obrigada por me acompanharem hoje.